em nome de Jesus. Eu concordo, irmãos, com aqueles que falam que talvez dos cultos onde a igreja celebra, um dos cultos mais importantes, ou talvez o culto mais importante, seja o culto de ceia. Por quê, irmãos? Porque na ceia nós celebramos, nós renovamos a nossa aliança com Deus, trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A base, irmãos, do cristianismo, a base do evangelho está na cruz de Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho quando nós não voltamos a nossa atenção e os nossos olhares para aquilo que Cristo fez por nós. Merecíamos? Não. Podíamos nos achegar até Deus? Não. O que poderíamos fazer durante a nossa vida para receber essa graça e essa misericórdia? Nada. Talvez o texto que marca a minha vida e me leva e me faz caminhar todos os dias são as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, verso 8. Porque Cristo prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para se entregar, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, isso é incompreensível aos nossos olhos, porque entregar a vida por um amigo, por um parente, por alguém que você gosta, é algo difícil, mas até você faz, mas entregar por bandidos, irmãos. Entregar a vida, e não é a sua vida, entregar a vida do seu filho por pessoas que não merecem, nós não faríamos. Não me canso de repetir isso, e eu creio que você que é pai e você que é mãe faria o mesmo. Talvez você entregaria a sua vida por algumas pessoas. Você morreria por alguns. Você morreria por um parente. Você morreria por um filho, certamente. Você morreria por algum chegado teu, algum amigo mesmo, de verdade, que já te ajudou muitas vezes. Mas entregar a vida do seu filho, você não entrega, irmãos. Eu amo vocês. Mas entre vocês e as minhas filhas, eu prefiro as minhas filhas. Eu não entrego as minhas filhas por nenhum de vocês. Mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Esse amor é incompreensível. Esse amor nós não entendemos. Porque é um amor de entrega por alguém que não merece. Você foi convidado para estar na mesa? Você foi convidado para participar? O que você fez para participar, irmão? Nada. Qual mérito você tinha? Nenhum. Dani, tudo bem, culto de ceia, agora estás falando de Davi, Mefibosete, o que tem a ver com isso? Tudo a ver, irmãos. Tudo. Talvez aqui no Velho Testamento é um dos textos onde mais representa a ceia. Mefibosete, para quem não sabe, nós lemos ali. Ele era filho de Jonatas. Jonatas, filho do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Rei Saul, numa batalha feroz com os filisteus, ele perde a vida dos seus filhos. Não todos, um ainda ficou vivo, que reinou durante 2 anos sobre Israel depois. Mas seus filhos mais velhos morrem na batalha contra os filisteus, e Saul, ao se deparar com a morte dos filhos, ele se lança sobre a espada e ele também morre. Quando os filisteus eles se deparam com a morte do rei e dos filhos do rei, eles entram na região onde Saul habitava, onde os filhos de Israel habitavam, e eles fazem uma atrocidade na cidade, na região. Eles matam muitas pessoas, eles põem a cidade a fogo. E diz a Bíblia, 2 Samuel capítulo 4, verso 5, eu não sei se é 5, coloca lá, Romero, pra gente, eu acho que é 5. Deixa eu pegar aqui. 2 Samuel 4, verso 5, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés.
E era a idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. As novas o quê? Que eles foram mortos. E sua ama, ou sua babá, ou sua cuidadora, tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. Essa é a história desse moço que tinha uma linhagem real. Provavelmente, se Deus não tivesse intervindo, Saul partindo, Jonatas assumiria o trono. Jonas partindo, se Deus não intervisse, Mefibosete era o sucessor. Só que com essa perseguição, irmãos, a ama dele, a babá dele, fugindo de Jezreel, toma um menino no colo, menino de 5 anos, imagine, estão vindo, estão matando todo mundo, e sai correndo. Ela estava fugindo também, irmãos. Ela não estava somente salvando a vida do menino, mas ela estava também salvando a sua própria vida. E naquela loucura, ela deixa o menino cair. Eu não sei que altura que o menino caiu. Eu não sei como é que foi o tombo do menino, eu só sei de uma coisa, que ele ficou coxo de ambos os pés, das pernas. Eu não sei se ele não andava mais ou se ele andava de forma torta, a Bíblia não fala. Mas esse menino virou um homem. Ele foi adotado, nós lemos o texto ali, por um homem chamado Maquir. A Bíblia faz uma menção desse homem, provavelmente um homem de posses, um homem que tinha condições. Ele adota, ele pega esse menino coxo e traz para sua casa. Leva Mefibosete para Lodebar. E Mefibosete fica lá, durante anos e anos e anos. Aquele menino que estava com o futuro garantido, por causa de uma situação muito terrível, ele fica impossibilitado. E quando eu lembro de Mefibosete, irmãos, eu lembro da nossa história. Eu lembro da história do homem. Quando Deus faz o Éden e coloca o homem no jardim do Éden, o homem era perfeito. Perfeito, irmãos. E por causa do pecado, a serpente faz um jogo de conversa ali com Eva e fala assim: vocês não vão morrer. E de fato, fisicamente, Adão e Eva não morreram depois do pecado. Eles morreram espiritualmente. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas capítulo 10, quando ele conta a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, e Jesus está contando a história da humanidade naquela parábola. Quando você lê aquilo lá, espiritualmente é a descrição desde o Éden até a chegada de Cristo. Jesus usa um jogo de palavras que nós só vemos em Lucas capítulo 10, que aquele homem que foi deixado na beira do caminho depois de ser assaltado e ser açoitado por assaltantes, ele foi dado como meio morto. Você já viu meio morto? Como que é meio morto? Ele não estava vivo nem morto, irmãos. E foi isso que aconteceu com Adão no Éden. Ele ficou meio morto, porque tinha vida no corpo, mas espiritualmente estava morto. Mefibosete tinha essa linhagem perfeita, ele tinha um futuro, mas por causa de uma situação que aconteceu num determinado momento da sua vida, ele ficou coxo. E quem deixou ele coxo, irmãos? A situação em si, porque eles estavam fugindo de Jezreel. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui comigo, irmãos? Dá um sorriso de vez em quando assim para mim, que eu não gosto de ninguém sério. Eles estavam fugindo de Jezreel, a ama, a babá, a criada com ele no colo. Uma pessoa tentando ajudar, na verdade, poupou a vida, mas permitiu que algo ruim acontecesse. E eu percebo, irmãos, que existem muitas amas hoje. As amas continuam carregando, mas na intenção de ajudar, às vezes deixam as pessoas coxas, aleijados. Ministérios, pastores, líderes, homens, mulheres,
na intenção de te proteger, acabam te castrando. Você conhece? Pessoas que querem te proteger e, na verdade, permite que você caia no meio do caminho. E aquele caminhar, antes você caminhava sozinho, agora você precisa de ajuda para caminhar. E eu vou mais a fundo, irmãos. Não foi o caso dessa mulher aqui. Mas eu entendo que existem pessoas que te deixam cair de propósito, para que você dependa delas para caminhar. São pessoas que, ao verem o seu lindo cantar, o seu lindo voo, te pegam. Vem cá, eu vou te dar comida. E quando você vai dar a primeira bicada nesse alpiste, eles te prendem dentro de uma gaiola. Agora você come o que eu deixo. Agora você voa no espaço que eu permito. Agora, para caminhar, Mefibosete, você precisa de mim. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Porque nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus. Essa dependência emocional, física e psicológica que nós temos em cima de homens, de mulheres, de ambientes, de lugares, de geografias, isso tem que cair por terra, irmãos. A igreja depende de Cristo. A igreja é dependente de Cristo. Você não precisa, irmãos, pedir bênção para pastor. Não está sobre a minha vida o poder de liberar nada sobre você, irmãos. Tudo bem, eu sou o pastor dessa igreja. Mas se você não tem livre acesso ao Senhor Jesus, se você não entra no teu quarto e você ouve a mesma voz que eu ouço, irmão, tem algo de errado. Se você precisa de uma ama para te fazer caminhar, tem algo errado. Se você precisa de uma autorização, tem algo de errado, irmãos. O apóstolo Paulo nos diz na sua segunda carta, na carta dos Efésios, capítulo 2, verso 1, que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas. Diz a Bíblia que Mefibosete ele foi habitar em Lodebar. Lodebar, irmãos, sabe o que significa Lodebar? Um lugar sem pastagem, um lugar sem palavra, uma terra sem frutos. E por que Mefibosete foi para Lodebar? Porque Maquir o levou para lá. Você percebe que é a segunda pessoa que tenta ajudar Mefibosete. A primeira deixou ele coxo. A segunda leva ele para um lugar. Vem cá, eu vou te acolher. Mas você vai estar numa terra onde não tem palavra. Você depende de mim, Mefibosete. É a palavra que Deus colocar sobre mim. Essa você vai caminhar. Quantas pessoas estão indo para Lodebar, irmãos? Quantas pessoas estão indo para Lodebar porque alguns Maquir pegaram essas pessoas na intenção, abre aspas, de ajudar, mas na verdade te tornaram dependentes deles. Irmão, Jesus vai vir virar a mesa. Jesus vai virar a mesa, irmãos. Jesus vai vir com chicote. E Jesus vai acabar com essa farra. Eu tenho orado por isso, irmãos. Coronéis evangélicos. Esses caras vão prestar conta com o Senhor. Líderes possessivos. Você só pode comer na minha mão. Em nome de Jesus, isso vai cair por terra, irmãos. A igreja vai voltar a comer na mesa de Cristo. A igreja vai voltar a se alimentar de Cristo. Vai sair do colo das amas. Vai sair do colo das babás. Vai sair dos ambientes geográficos que não tem palavra, que não tem pastagem, que não tem fruto. E vão voltar para a mesa do Rei, em nome de Jesus. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles se abram para a revelação do Evangelho, irmãos. O Evangelho, irmãos, é libertador.
E depois que você está acostumado a comer comida grossa, irmãos, o primeiro que te vir te oferecer um fast food é até gostosinho. É gostoso, não é, irmão? Claro que é. Quem não gosta? Ambro não. Delícia. Mas McDonald's não sustenta ninguém, irmãos. E existe um povo que está sendo alimentado por fast food. De pé, estão com aparência de vivo. Mas basta ir no médico, os exames vão dar péssimos. Basta cair na mão dos médicos, o diagnóstico não vai ser bom, irmãos. Mefibosete, ele foi levado para esse lugar. Um lugar de esterilidade espiritual. Um lugar onde as pessoas não crescem. Um lugar onde as pessoas não se desenvolvem, Renata. Um lugar onde a única pessoa que aparece é o coronel lá. O que acontece? Davi toma Mefibosete de Lodebar e da casa de Maquir. Nós não vemos nas escrituras, no texto onde nós estamos lendo, Mefibosete indo atrás de Davi. Porque ele poderia ou não poderia, irmãos? Ele era filho de Jonatas. Provavelmente, irmãos, ele ouviu que o pai dele tinha feito uma aliança com Davi. Ele tinha linhagem real. A matança tinha acabado. Ele podia chegar, agora, Davi, tu és rei. Ô, Davi, eu sou filho de Jonatas. Por favor, dá as terras do meu pai aqui. As terras de Saúl dá para mim. Todo mundo já está morto. Davi, me tira desse lugar aqui, eu quero reivindicar, papai. Você acha, irmãos, que não existem pessoas que chegam diante de Deus reivindicando coisas? Por causa da linhagem? Pessoas determinando algumas coisas? Pessoas colocando Deus na parede? Eu fico imaginando Deus olhando para esses caras. Que isto? Nós não vemos Mefibosete indo atrás, mas Davi vai atrás. Eu me lembro. O Senhor de toda a terra, Jesus Cristo, o Filho, o Deus Filho, pleno em glória, o Todo-Poderoso. Aí ele olha, ou melhor, ele obedece, porque o plano da cruz já havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o sol, antes de Deus criar as galáxias, antes de Deus criar todos os luminares, Deus já havia planejado a cruz. Deus não foi pego de surpresa com o erro de Adão e Eva. Nossa, meu Deus, eu tinha um plano tão perfeito, um jardim tão bonito, eles erraram. O que eu vou fazer agora? Não, irmãos. Antes de Deus fazer todas as coisas, Deus já havia estabelecido a cruz. Só que Jesus Cristo, cercado de glória, ele desce, irmãos. Ele se permite se tornar um embrião. Você consegue imaginar, irmãos, o Deus de toda a terra se tornando um embrião, entrando dentro de uma barriga de uma mulher? O rei de toda a terra, o Deus encarnado, se tornando um menino, um bebê, tendo que ser colocado no colo, tomando o leite de Maria, passando por um processo de obediência, de aprendizado como homem, porque ele foi 100% homem. Ele se torna homem e homem de dores. Ele começa seu ministério com 30 anos de idade, ele ensina os discípulos e ele vai para a cruz voluntariamente. E por que ele fez isso, irmãos? Porque Deus sabia, ou Jesus sabia, que você não tinha condição alguma de se achegar até Ele. Por quê? Porque você é coxo. Você não consegue andar. Você não tem capacidade nenhuma de se achegar a Deus se Ele não se revelar a você. Jesus Cristo disse no Evangelho de João que eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Não foi vocês que projetaram, eu escolhi vocês. Vocês são eleitos, vocês são escolhidos antes da fundação do mundo. E Davi, ele vai atrás desse homem, Mefibosete,
A graça, irmãos, ela sempre começa em Deus e não no homem. A reconciliação sempre começa em Deus e não no homem. Ai, Dani, eu fui tocado, meu coração foi tocado aqui e eu estou arrependido, então eu vou tomar um passo e eu vou me entregar para Jesus Cristo, eu vou consertar isso, eu vou consertar aquilo, eu vou fazer isso. Irmão, se o Espírito Santo não tocar no teu coração antes, você não faz nada. Se a graça do Evangelho não for revelada a você, irmãos, você não tem poder nenhum de fazer nada. Davi, ele vai atrás de Mefibosete. E não somente ele vai atrás, mas ele favorece Mefibosete. Um texto que nós lemos, ele pega as terras de Saul e dá a Mefibosete. Mefibosete não tinha mérito para se sentar à mesa e ser abençoado por Davi. E por que Davi, ele favorece e traz Mefibosete para o palácio e para comer na sua mesa? Por quê, irmãos? Por causa de Jonatas. Davi faz isso por causa de Jonatas. Porque eu tenho uma aliança com alguém, eu fiz um pacto com alguém, quem vai ser favorecido? Vai ser ele. Por que você acha que é abençoado? Pastor, sabe por que eu sou abençoado? Eu sou abençoado porque eu estou orando todos os dias de madrugada. Então as bênçãos do Senhor, Deus está vendo a minha oração. Não, eu estou sendo abençoado porque agora eu comecei a devolver o dízimo. Antes não fazia isso, aí agora Deus olhou, né? O devorador foi repreendido, Deus fechou a boca. Então, claro, Deus tem que me abençoar porque eu tenho feito algumas coisas. Não, irmãos, sabe por que Deus te abençoa? Porque todas as vezes que Deus olha para você, Ele vê sangue sobre a sua vida. Sabe por que existe uma graça sobre a tua vida? Porque todas as vezes que Deus olha para você, Ele se lembra da cruz. Sabe por que Mefibosete foi abençoado, foi restituído, teve dignidade novamente? Porque Davi se lembrou de Jonatas. E da mesma forma, irmãos, nós hoje vamos celebrar a ceia. E nós somos abençoados, recebemos o favor da parte de Deus. Não porque somos bons, muito pelo contrário. Nós podemos nos achegar a Deus porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. É como se Deus olhasse para o Bruno e não conseguisse enxergar o Bruno. A única coisa que Deus enxerga quando Deus intermedia um favor, quando Deus quer fazer algo na vida do Bruno, Deus se lembra de Cristo. Então não tem a ver contigo, irmãos. Porque você sem Jesus é um Mefibosete em Lodebar. Você sem Cristo é um Mefibosete coxo, vivendo num lugar sem pastagem, esquecido. Mas eu sou filho de Deus. Você só é filho de Deus, irmãos, por intermédio de Cristo Jesus. O único que tem o poder de nos tornar filhos de Deus é a crença e o arrependimento nele. Deus faz conosco por causa de Cristo. Davi fez o que fez com Mefibosete por causa de Jonatas. Nossa posição, irmãos, guarde isso, nossa posição diante de Deus depende diretamente da nossa relação com Cristo. Por isso que o Evangelho ele é cristocêntrico. Não existe Evangelho sem Jesus. Não existe Evangelho sem graça, sem perdão. Você foi justificado, irmãos. E justificação está muito acima de perdão. Porque você pode ter o perdão e mesmo assim não ser justo. Você foi perdoado, você tinha uma dívida impagável. Você ganha um salário mínimo por mês. E foi apresentada diante de você uma dívida de 1 trilhão de reais. Você consegue pagar com salário mínimo, irmão? Aí chega um homem e paga essa dívida. Você está perdoado. Mas mesmo assim, porque você contraiu essa dívida, você não é justo, porque você fez algo errado para contrair essa dívida. Eu não sei porque você contraiu, mas você contraiu essa dívida.
Jesus Cristo, irmãos, Ele não somente perdoa o teu pecado, mas Ele pega o teu pecado e lança sobre Ele. Se você simplesmente tivesse o pecado lançado sobre Cristo, você seria perdoado. Mas Deus pega a justiça de Cristo e lança essa justiça sobre você. Ele faz uma troca. Pega o pecado e a imundícia e a sujeira de um e coloca sobre outro. E pega a pureza e a santidade de um e coloca. Ele faz uma troca. Isso é justificação, irmãos. E quando nós entramos no nosso quarto, quando nós oramos, quando nós clamamos, nós podemos fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque Cristo abriu o acesso na cruz do Calvário. O que vamos fazer aqui nessa noite, irmãos? Que nós fazemos uma vez por mês. Tem gente que faz uma vez por semana, tem gente que faz uma vez por ano, tem gente que faz todos os dias. Pastor, quantas vezes por mês a gente tem que celebrar a ceia, irmãos? Se possível, todo dia. Essa é a resposta. Se possível, todos os dias. Mas aonde, pastor? Não tem o cálicezinho, não tem o pãozinho e o suquinho, não tenho lá em casa, pastor. Irmão, você tem um arroz e um feijão, não tem? Você tem um copo de água e de suco? Então pegue a sua esposa e os teus filhos, se você tem a oportunidade de comer com eles. Você se lembre da cruz todos os dias, irmãos. Senhor, eu te entrego a minha família, a minha casa, e eu me lembro daquilo que tu fez na cruz do Calvário por mim. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Aí você come do arroz e do feijão, é o pão. Você bebe da água, é o cálice, irmãos. Falei hoje de manhã lá em Camboriú. A gente durante muito tempo, graças a Deus não foi o caso aqui. Aí as pessoas não vinham no culto de ceia. Aí alguém aqui da igreja tinha que levar o pão daqui da igreja, porque esse era santo, né? E o cálice daqui para essa pessoa cear na casa dela. Irmão, você não precisa fazer isso. Você que está ouvindo pela internet aí, você que vai ouvir essa mensagem. Se você não ceia hoje, que a gente pega um pão aí na sua casa, irmãos. E pega um copo d'água, se você não tem um suco de uva. E celebre. E participe da ceia. Você não precisa de nenhum homem te levar nada em casa. O véu se rasgou, irmãos. Não vamos costurar de novo, tá? Não costure aquilo que Jesus Cristo abriu. Quem pode participar da ceia, irmãos? Ai, irmão. Não vou falar sobre isso agora, senão... Mefibosete, ele se considerava indigno. Olha lá comigo, no verso 6 do texto que nós lemos. 2 Samuel 9, verso 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui. Olha o verso 8, irmãos. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Sabe qual é o significado do nome Mefibosete? Aquele que espalha vergonha. O significado do meu nome é Deus é o meu juiz. Cada nome tem um significado. Mefibosete é aquele que espalha vergonha, ou filho da vergonha. E geralmente, irmãos, principalmente até no Velho Testamento, os nomes representavam muito quem eram as pessoas. O nome tinha a ver com a identidade. E existiam pessoas que foram tão transformadas e impactadas com Deus que tiveram seu nome transformado na Bíblia. Mudado. Sabe o que eu penso, irmãos? Quando Mefibosete, ou melhor, quando Davi manda chamar Mefibosete, ele está chegando diante de um encontro com Davi, Romualdo. Davi, ele fala assim: Mefibosete. Na verdade ele estava falando assim: o filho da vergonha, ou aquele que espalha vergonha. Se fôssemos nós, talvez a gente falaria diante de uma acusação dessa: quem tu és, rei? Para falar assim comigo. Eu não sou esse não. Eu sou aleijado, mas não fala assim comigo. Comigo é assim: ouviu, falou, vai ouvir. Não, Mefibosete, ele não tem essa postura, irmãos. Quando Davi o chama, olha aqui para mim, queridos.
Quando Davi o chama, o filho da vergonha, ou aquele que espalha vergonha, Mefibosete ele responde: quem sou eu para tu agires de benevolência com um cão morto como eu? Ele se humilha, irmãos. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem, certamente vocês lembram. Livro de Gênesis, quando um anjo com letra maiúscula se encontra com Jacó no Val de Jaboque. Jacó estava sozinho naquele momento, as suas mulheres, os seus filhos, os seus servos tinham passado. Ele estava sozinho naquele momento. E o anjo pergunta para Jacó: qual o teu nome? Qual o teu nome? Alguns pensam que o anjo se esqueceu do nome dele. Pô, Deus esqueceu do nome do cara aqui? Não. Na verdade, Deus estava querendo que Jacó reconhecesse uma pessoa que ele não tinha reconhecido que era ainda. Por quê? Porque anos antes, diante da presença do pai, o pai cego, Jacó ele arma algo e ele se passa por uma pessoa que não era. Quando o seu pai pergunta: quem és tu? Aí ele responde: eu sou Esaú, teu filho. Jacó falando. Vocês entenderam, irmãos? Quem és tu? O pai pergunta para o filho: quem és tu? Ele disse: não, eu não sou Jacó. Eu não sou trapaceiro, eu não sou torto, eu não sou enganador, porque esse era o significado do nome Jacó. Aí quando ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, Deus pergunta novamente para ele aquilo que o pai tinha perguntado anos atrás. Eu quero ver se esse cara se arrepende e reconhece quem é. Qual é o teu nome? Meu nome é enganador, trapaceiro. O meu nome é torto. Esse sou eu, Deus. Esse é o cara que eu me escondi durante muitos anos. As pessoas pensam que eu sou uma pessoa, mas esse sou eu. Diante das redes sociais, diante do microfone, no domingo à noite, aparece esse cara. Mas diante de ti eu não vou mais me esconder. Eu sou Jacó. Visto que lutasse com os homens e lutasse com Deus e prevaleceste, não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome agora é Israel. Eu te faço uma pergunta, irmãos. Que luta que ele teve com Deus e ganhou? Quem que ganha de Deus numa luta, irmãos? Quem? Mas ele disse, o anjo disse: você lutou com Deus e prevaleceu. Você lutou com os homens. Que guerra que Jacó fez, irmãos, que ele ganhou? Quando que ele levantou a espada e matou alguém e ele ganhou? Quando, irmãos? Sabe quando que ele ganhou? Quando ele se humilhou diante do irmão Esaú, ele ganhou. Quando ele se humilha diante de Deus e reconhece: eu sou Jacó, eu não sou essa farsa que eu fui durante anos, eu sou um homem torto, eu sou um enganador, eu já fiz muitas coisas erradas, Deus, pode me tocar. Agora eu estou falando com um homem verdadeiro. Por causa dessa verdade, porque tu lutastes com o teu irmão e tu prevaleceu, ou seja, tu se humilhou diante dele e tu ganhou. Tu se humilhaste diante de mim e tu ganhou. O teu nome agora é Israel. Mefibosete, sou eu, teu servo, um cão morto, um indigno. Eu não mereço, Deus. Eu não mereço graça, não mereço misericórdia. Eu não mereço o teu favor, Senhor. Diante dos homens eu tenho um currículo. Diante dos homens eu tenho uma aparência. Mas diante de ti eu não mereço nada. É essa a atitude que nós temos que ter quando somos convidados para chegar à mesa, irmãos. O que Davi estava fazendo naquele momento? Convidando o Mefibosete para participar da mesa todos os dias. E antes dele começar a participar, ele reconhece quem ele é. Um indigno. Um imerecedor. Era como se Mefibosete estivesse dizendo para Davi o seguinte: Davi, meu rei, eu não mereço. Eu sei que tu estás fazendo isso por causa de Jonatas, meu pai. Eu sei que tu estás me abençoando por causa de alguém. Eu não fiz nada para ti.
Eu só me humilho diante da tua presença. Mas nós, igreja cristã brasileira, nós definimos quem vai tomar a ceia. Hoje é culto de ceia, né, irmãos? Nós definimos, então nós olhamos com o nosso olhar, com a nossa lente espiritual. Quer dizer, eu não enxergava agora, nós olhamos, então esse pode. Porque eu conheço, eu vi a semana dele. Esse daqui pisou na bola, então esse daqui, ó, o diácono, aquele lá tu não entrega o pão e o cálice. Esse daqui, esse pode, porque esse é digno, tem feito boas ações, tem dado dízimo, tem estado na igreja, tem ajudado os irmãos lá fora, tem ajudado, tem aconselhado esse aqui. Mas esse aqui não faz nada. Então esse aqui é indigno. Irmãos, eu acho que nós precisamos ler mais a Bíblia. Na verdade, nós temos lido a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia. O problema é que muitas vezes nós temos nos alimentado dessa letra e não de Cristo. E você é saciado, irmãos, não pelo conhecimento, mas pela revelação de Cristo. Você pode ser um grande conhecedor, um grande teólogo. Você só vai perder para um cara que conhece mais que você, Satanás. E mesmo assim você não conhecer aquilo que Cristo está querendo fazer. Nós pegamos os Mefibosetes e julgamos. Nós condenamos. E eu não estou falando, irmãos, que a gente não tem que ter disciplina na igreja. Temos que ter, porque isso é bíblico. Mas os arrependidos, irmãos, aqueles que querem participar, nunca nós vamos colocar para fora. Nunca. Sabia que você e eu cantamos vários louvores de um assassino aqui na igreja? Sabia que nós cantamos vários louvores de um adúltero também aqui na igreja? Você levanta as mãos e sente a presença de Deus aí. Nós cantamos algumas composições de um homem que foi condenado severamente. E você chora e você sente a presença de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar num homem chamado Rei Davi. Você canta as composições dele. Você prega sobre ele. Você vive aquilo que ele ensinou. Mas quando pessoas que fizeram 10% do que Davi fez, você passa de largo. Eu volto a repetir, irmãos, nós temos que ter disciplina assim na igreja. Não sou contra, irmãos. Por favor, entenda. Aqueles que são próximos sabem o que nós estamos falando. Mas nós precisamos olhar para Mefibosetes, porque nós somos Mefibosete. Nós somos os indignos, coxos, que viviam em Lodebar e não tinham condição de se achegar. E por causa do favor de Deus, por causa de Cristo na cruz, nós podemos nos achegar. Se nós recebemos o perdão e a graça, por que nós não vamos liberar perdão e graça? Mefibosete, ele passa a comer na mesa do rei. E ele é tratado como um filho do rei, diz o texto que nós lemos. Não somente ele foi restituído das suas terras, Elton, as terras que eram do seu avô, mas ele passa todos os dias a comer na mesa do rei. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Mefibosete não foi morar no palácio. Diz a Bíblia que ele morava em Jerusalém. Então, provavelmente, ele arrumou uma casa ali próximo do palácio. E eu penso, irmãos, que nós não precisamos estar no palácio para desfrutar da mesa do rei. Nós estamos aqui nesse tempo ainda, irmãos. Mas nós somos convidados todos os dias a participar de um banquete espiritual. Mas imagine Mefibosete na sua casa em Jerusalém. E ele todos os dias, depois que Davi faz esse convite e o considera como um filho do rei, ele sai da sua casa
Então ele vem andando, eu não sei se ele mancava, eu não sei se ele se arrastava pelas mãos, eu não sei se alguém tinha que carregar ele no colo, mas quando ele estava no caminho da sua casa em Jerusalém, até o palácio, as pessoas viam que ele era um aleijado. Então todas as vezes que ele chegava, saía de casa, a boia é meio-dia, né, Davi? Tá bom, eu já vou sair de casa 11h30, chegar um pouquinho antes, porque chegar atrasado só para os crentes modernos, né? Eu quero chegar antes. E ele vai andando e as pessoas olhando para o defeito dele. As pessoas olhando para a mancha dele. As pessoas vendo que ele era um aleijado, Romualdo. Olha lá, meu Deus, o aleijado que foi convidado para estar na mesa do rei. Como pode um negócio desse? O cara matava, prostituía, o cara era um ladrão, o cara era um adúltero. E agora se enfiando dentro de uma igreja. Provavelmente, irmãos, ele tinha esse tipo de comentário até a chegada no palácio. Quando ele chegava no palácio, a mesa já estava posta. Mefibosete, diante dos filhos do rei, diante do rei, ele sentava à mesa. E quando ele sentava à mesa, irmãos, o defeito dele desaparecia. A Bíblia não diz que Mefibosete ele foi curado. A Bíblia não diz que Deus tocou nas pernas dele e ele saiu andando como andava antes, não. Ele permaneceu coxo, mas todas as vezes que ele sentava na mesa do rei, o defeito ficava por baixo da mesa. Aí Mefibosete levantava depois de comer e ele voltava para casa. Quando ele saía da mesa do rei, as pessoas viam que ele era aleijado. As pessoas viam que ele tinha defeito. No outro dia ele saía da sua casa, irmãos, e ele vinha mancando, olha lá o aleijado de novo. Meu Deus, cara, como é que pode? O que Davi tinha na cabeça fazer um negócio, perdoar um cara desse, trazer ele para a mesa do rei? Quando Mefibosete sentava na mesa, o defeito sumia. E eu e você hoje, por causa de alguns defeitos, por causa de alguns problemas, nós não participamos da mesa. Nós queremos só chegar perfeito. Eu quero te dizer em nome de Jesus, querido, você guarde isso no seu coração. O seu defeito vai ficar debaixo da mesa quando você participar. E eu não estou fazendo uma apologia, eu preciso falar isso, que você tem que vir da forma que você está e simplesmente que não faça nada. Não, você tem que vir com consciência. Nós já pregamos sobre ceia aqui. O que não pode mais acontecer em 2026, irmãos, com o nível de revelação de evangelho que nós estamos tendo, é nós pegarmos o Mefibosete e falar que ele não pode participar, irmãos. Jesus deu a ceia para homens que iriam negar. Jesus pegou o pão e o cálice para homens que iriam abandonar no momento da cruz. O único que ficou na cruz, irmãos, foi João. O único. Jesus deu a ceia, irmãos, para um homem que iria negar ele. Pedro negou ele. Jesus deu a ceia, irmãos, aí você interprete como que você quiser. Não acredito nisso. Jesus deu a ceia para Judas, irmãos. Se Judas comeu a ceia, se não comeu, aí eu não sei. Mas que Jesus deu a ceia, ele deu. Se Jesus deu a ceia, se Jesus partiu o pão e entregou para esse cara, queria trair ele, por que que nós estamos fazendo acepção de pessoas nessa época, irmão? Pode participar, não pode participar, esse pode, irmãos. Examine-se o homem a si mesmo. Mas muitas vezes vivemos uma igreja, ou já vivemos uma igreja, que a gente invertia esse texto. Examine o pastor à igreja. Examine o líder aos membros, às ovelhas. Pode, não pode. Esse mês tu pode participar, tá? Porque tu foi bonzinho. Esse mês eu não percebi que tu estava coxo, meu querido. Tu era um Mefibosete. O que aconteceu nas tuas pernas? Eu nem vi. Pastor, eu estava diante da mesa do rei. Não, esse mês tu não pode, tá? Porque eu ouvi lá, me contaram, o irmão me mandou um WhatsApp ali, e eu sei o que aconteceu, tá, querido? Então não participe. Irmãos, se esse é o lugar onde você vai ter comunhão com Cristo,
se esse é o lugar onde o teu pecado fica debaixo da mesa, se esse é o lugar onde você tem parte com ele, Jesus disse, não foi o pastor Dani, se você não come e não bebe, você não tem parte comigo. Aí nós separamos. Os meus filhos participam, Mefibosete não. Se Davi, irmãos, fez isso, você sabe que Davi é uma tipologia de Cristo. Se Jesus fez isso com homens indignos, por que que nós insistimos nessa papagaiada gospel? Nesse evangelho que não tem nada de cristocêntrico? Ah, Dani, as crianças tudo bem, as crianças não podem, tá? As crianças, porque as crianças não têm consciência ainda da revelação do evangelho. Se as crianças não podem participar, irmãos, que a gente vira uma bola de fogo aqui e se explode todo mundo. Se uma criança não pode participar da ceia, mas pastor, tem 4 aninhos, ainda não foi batizada. Você foi batizado, é um linguarudo, um fofoqueiro ainda. Você fala mal da vida do teu irmão. Ai. O Senhor precisa abrir os nossos olhos, queridos. Mefibosete, ele representa essa igreja que precisa desesperadamente de Cristo, de um convite. E Jesus está te convidando nessa noite. Participe. Pastor, eu estou com pecado. Bem-vindo, meu irmão. Somos 2 aqui. Pastor, mas eu errei. Bem-vindo, irmãos. Eu também errei essa semana. Pastor, eu pensei tantas coisas ruins essa semana. Bem-vindo, irmãos. Eu também pensei. Pastor, mas eu me acho tão indigno, tão imerecedor. Esse é o lugar que você tem que estar. Quando você se sentir digno e bom o suficiente de apresentar um currículo diante de Deus, porque você é o cara, você é aquela mulher, você é aquele pastor, você é aquele líder. Irmãos, por favor, irmãos, não é o evangelho que você está vivendo. Porque o evangelho é cristocêntrico, não é egocêntrico. Não tem a ver contigo, tem a ver com o que ele fez na cruz. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Davi, ele prepara uma mesa para um homem. Cristo preparou uma mesa para a sua igreja. Sentamos na mesa não porque somos dignos, mas porque fomos convidados pela graça. Nós somos recebidos porque Deus leva em consideração a aliança feita na cruz com Jesus. Não tem a ver com você, irmãos. Não tem a ver com os méritos de Mefibosete. Davi fez o que fez por causa de Jonatas. Deus fez o que fez por causa de Cristo. Esse é o evangelho. Não tem a ver contigo, irmãos. Isso deve nos trazer liberdade e leveza. Porque quando você é o centro, quando eu sou o centro, irmãos, nós medimos a ação de Deus baseado nas nossas ações. Isso não quer dizer que Deus não se agrada com algumas atitudes nossas. Não, não é isso. Entenda. Mas o fato de você estar participando, de você se achegar até Deus, não tem a ver com você, tem a ver com o que Cristo fez. Foi Davi que convidou Mefibosete. Foi Davi que foi atrás de Mefibosete. Foi Cristo que veio atrás de você, irmãos. Você não merecia, você não podia, você era um coxo, vivia em Lodebar, você estava num lugar esquecido e Cristo olhou para você e por amor, deixa eu tocar nesse cara. Ele não merece, ele é ruim. Ele é um pecador mentiroso. Mentiroso, é esse mesmo que eu vou usar. Se você entende isso, irmãos, você entendeu a cruz. Se você entendeu a cruz, irmãos, você pode participar, porque não tem a ver contigo, tem a ver com a cruz de Cristo. Na mesa ou na ceia, o seu problema não deixa de existir,
mas ele passa de ser o centro da atenção, Renata. Passa de ser. Ele não é mais o centro da atenção. Fecha os teus olhos. Quando nós participamos da ceia, nós continuamos imperfeitos. Lutamos contra o pecado, ainda temos fraqueza, mas Deus nos reveste de justiça vinda de Cristo. Na mesa você é filho. Longe da mesa você é Mefibosete. Eu vou repetir, na mesa você é filho. Longe da mesa você é Mefibosete, um coxo. Na mesa você é filho. Você é filho de Deus. Longe da mesa você é Mefibosete. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer a revelação, Pai, de quem Tu és. Se revela à igreja, Pai. A minha oração, Deus, se revela a cada um, Pai, de uma forma pessoal e sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que todo impedimento, que tudo aquilo que tem atrapalhado a igreja de se achegar até Deus, em nome de Jesus, nós fazemos uma oração para que isso caia por terra, Pai. Para que isso caia por terra. Nós fomos convidados, nós fomos restaurados.